Sejam bem-vindos a esse VNcast da VN com assessoria italiana. E hoje nós queremos passar para vocês uma coisa importantíssima que somente a gente consegue revelar para vocês. Como começar a vida na Itália, alguns detalhes que você precisa aprender se você está pensando em viajar à Itália para morar com toda a sua família e o que mudou na nossa vida após o reconhecimento ou a decisão se realmente valia a pena ou não reconhecer a cidadania italiana. Se você está desse lado esperando um vídeo para motivar você a tomar essa decisão, ou se você já está fazendo o reconhecimento da sua cidadania italiana, esse podcast é para você. E antes de começar, eu já quero pedir que você deixe o like e se inscreva no canal e assista todo esse conteúdo, compartilhe ele. E se caso chegar no final desse vídeo você não gostar, você pode se inscrever e tirar o seu like, ok? Eu tô aqui com a Cristiane. Olá a todos, me chamo Cristiane. Tá participando aqui com a gente, que alegria, né, em ter a Cristiane aqui com a gente hoje, participando do nosso VNcast. Olha só, se você está chegando, caindo de paraquedas por aqui, eu sou o Renato, eu trabalho há 10 anos, quase 10 anos com cidadania italiana e já realizei mais de 3 mil processos aqui na Itália, tanto na esfera judicial e tanto na esfera administrativa. O processo administrativo é aquele que você viaja à Itália e você reconhece a sua cidadania italiana diretamente aqui, e o processo judicial é aquele que você não precisa viajar e você fica no Brasil. Mas juntamente com a Cristiane, a gente quer ensinar para vocês como viver na Itália, como começar a nossa vida na Itália. E aí, Cristiane, o que é que você pergunta para mim e que a gente pode estar passando pro pessoal? Como foi o começo nosso, né? Aqui na Itália, quanto dinheiro a gente veio, né? Que a gente precisou gastar. Então, olha, é uma pergunta interessante, e o que a gente vai estar passando para vocês aqui nesse podcast é a nossa experiência de vida, né? Porque o que eu vou passar, o que nós vamos passar para vocês, a gente não ouviu de ninguém, né? Nós não ouvimos de ninguém, a gente viveu isso aqui, foi um sonho. Agora é o seguinte, a gente procurou o reconhecimento, eu, né, a Cristiane era minha esposa, nós buscamos o reconhecimento da cidadania italiana porque nós queríamos ter uma vida melhor, não é verdade? A gente queria ter uma vida melhor, e ela está aqui na minha frente, eu não tenho vergonha, né, de falar que muitas das vezes a gente não conseguia viver uma vida boa, não é verdade? É verdade, a gente passar necessidade, né? Chegamos a passar fome, não tenho vergonha de falar, principalmente quando eu fui fazer faculdade no Brasil, né? Sim. Porque muitas das vezes a gente queria comer um x-salada e não dava, porque realmente a faculdade pesava. Então a gente se privava muito. Então a situação de ela trabalhar fora e de eu trabalhar fora, sempre naquela pindainha, né? Assim, ela fez uma pergunta, eu não queria fugir dessa pergunta que ela fez, mas tem uma coisa que veio na minha mente agora, que a gente não tinha carro na época, né? A gente não tinha um carro e a gente ganhou um Voyage de um parente dela, só porque ela não conseguia sentar na frente, ela tinha que sentar atrás, porque o carro estava todo aberto. Então quando a gente passava no quebra-mola, abria, né? Ou seja, quem tivesse no banco da frente podia cair no asfalto. Então essa vida difícil que a gente vivia no Brasil, eu ganhava bem, e a gente meio que tá vivendo em looping, né? A gente tá ali patinando. A gente olhou para a Europa, né? A gente olhou para a Europa com essa vontade, com esse desejo de mudar de vida, né? Com segurança que a gente não tinha, embora a gente morava, né, em Criciúma, Morro da Fumaça, que era um lugar bem tranquilo, mas mesmo assim já tinha muito assalto, as pessoas estavam roubando, estavam matando, sequestrando. Então a situação do nosso país fez a gente vir para a Itália, mas a gente não tinha dinheiro para vir, né? Não, a gente não tinha. A gente veio com pouco, né? A gente pouco dinheiro. Teve que pegar dinheiro emprestado. Pegamos emprestado. Ninguém acreditou na gente. Não, as pessoas riam e ninguém acreditava. Quando a gente falava, eles riam. Dizia, vocês vão pra lá, vocês vão passar fome, né? Lá a carne é cara, o refrigerante é caro. E ninguém acreditava.
E a gente colocou na mão de Deus, né? Vamos orar. E eu falei, se for de Deus, vai dar certo. Esse sonho vai ser realizado. E então, deu certo. A gente tinha esse sonho. A gente olhava assim para a Europa e, poxa, após o reconhecimento da cidadania italiana, o que é que vai mudar na nossa vida? O que é que pode mudar? O que é que pode piorar? Não pode piorar porque a gente já vive uma situação bem difícil, né? Moramos de aluguel e a gente olhava para a Europa e será que vale a pena mesmo ir para a Europa? Será que realmente vale a pena a gente construir, né? Deixando aqui aberto que a gente vai estar fazendo toda semana um podcast. Os próximos podcasts eu e a Cristiana, a gente vai estar abordando assuntos sobre cidadania italiana, né? Logo abaixo desse vídeo aqui você pode se inscrever no nosso curso gratuito, aonde breve a gente vai abrir oportunidade para ensinar você a fazer o seu processo sozinho de via judicial, indicando você para o nosso mais novo escritório de advocacia aqui na Itália, aonde você pode contratar os nossos advogados para fazer o seu processo de forma judicial sem você precisar pagar a ninguém. Mas vamos lá, a gente montou a documentação no Brasil. E muitas pessoas, Cristiane, perguntam para mim assim: Renato, olha, como é que você começou a trabalhar com cidadania italiana? Né? Como é que nasceu isso aí? E aí eu te pergunto, olha o tanto de humilhação que a gente passou no Brasil quando a gente procurava as empresas para tentar ajudar a gente para mudar a pasta, né? Para montar nossa documentação no Brasil, você lembra? A gente passou por bastante dificuldade, né? Porque ninguém ajudava. Cobrava e a gente ia muito. correr atrás, a gente, né, que foi atrás procurar nos cartórios, né? Onde ficavam as certidões e perguntava, ninguém sabia. Aí a gente deu um jeito e achou. E parecia que era algo impossível, porque todas as vezes que a gente falava de cidadania italiana, as pessoas falavam, nossa, não sei, mas não tem como fazer. Parecia que é algo assim que as pessoas, elas não queriam que a gente soubesse disso, né? Então, elas não... Todo mundo falava mal, né? Quando falava em cidadania, parecia um pesadelo. Todo mundo falava que era um bicho de 7 cabeças e que não ia dar certo. Que não ia dar certo. E que nós não ia conseguir. E a grande parte das pessoas que a gente foi conversar foram pessoas que moraram 30 anos na Itália e voltaram. Inclusive, por que eles falavam isso? Porque a gente veio também numa época que era muito difícil, porque a Itália estava em crise, né? Naquela época. E quem estava aqui, é verdade, passavam fome mesmo. Porque a Itália passou um aperto, né? Financeiro. Eles achavam que se nós viéssemos nessa época, a gente ia passar também. Aí eles começavam a botar, né? Pretexto, né? Não vai dar certo, vocês vão pra lá, tá em crise, não vai ter trabalho, vocês vão passar fome porque tudo é caro. E só complicava, né, a situação, querendo ou não, colocava a gente para baixo, né? É verdade. E quando a gente ia falar com as empresas para poder montar a pasta, né? Eles cobravam, porque na época que a gente começou a montar a pasta no Brasil, não tinha apostila no cartório, fazia no consulado. E aí o cara, para poder pular a fila no consulado, ele cobrou 18 mil reais para poder fazer. E a gente não tinha esse dinheiro. Eu falava, poxa, não tem como fazer, não, tem que molhar a mão de um. E ele fazia, realmente ele fazia. E depois a gente conheceu um tal assessor chamado Zanata, que ele foi preso em 2017, que ele cobrou também 45 mil para fazer. Ele, não quero nem documento, só me dá 45 mil que eu te dou identidade. Então a gente via que era um sonho que a gente tinha, que a gente não queria entregar para qualquer um, até porque a gente não tinha todo aquele dinheiro. Então a partir do momento que a gente via que o pessoal era um pouco picareta, eu ficava um pouco constrangido, mas ao mesmo tempo com raiva, né? Eu falava, poxa, um dia essa situação vai mudar.
né? Até que a gente foi juntando dinheiro, a gente conheceu um casal de amigos e a gente conseguiu viajar para a Itália. Claro, um pouco de constrangimento, gente, a gente passou. Olha, você tá aí agora, você tá pensando o seguinte, olha, o que é que eu preciso, que nada, você tem que falar nesse podcast, o que é que eu preciso para poder viver na Itália. Claro que hoje nós estamos aqui no nosso apartamento. Esse quarto aqui é um estúdio, né? Que tem aproximadamente aqui uns como 30, 40, né, metros quadrados aproximadamente. É enorme, é um estúdio enorme, onde ele é reservado somente para estúdio, para podcast. Mas quando a gente chegou na Itália para morar, a nossa casa era do tamanho desse estúdio. É, pequena. Muito. Não é verdade? A nossa casa era literalmente do tamanho desse meu estúdio aqui. A gente morava aqui. Era mais ou menos esse tamanho. A cozinha era muito pequena, não tinha ar-condicionado. A gente chega na Itália com a mentalidade precária do brasileiro. O banheiro cabia só uma pessoa. Uma pessoa, era muito apertado, não tinha o banheiro, era uma na Itália, a banheira tinha que sentar encolhida. Sentar. Porque era aquelas banheiras bem pequenas. Porque na Itália, gente, é importante falar, a Itália é antiga. E aquele apartamento que a gente foi morar era muito antigo e não tinha banheiro assim com vidro, né, pra tomar banho. A gente botava uma redinha, nem rede tinha, morava tudo banheiro, né? Não tinha rede. Não tinha rede. A gente tinha que sentar numa vasca. Tinha que sentar, não dava pra deitar. Era muito pequeno. Sentar na banheirinha e tomar banho e aquele negócio desconfortável, entendeu? Só porque o nosso começo foi esse. Pela condição financeira que a gente tinha, né? Então, assim, muitas das vezes você não tenta porque você, poxa, eu só vou fazer quando eu estiver lá no auge. Aí possa ser que passe muito tempo e você não faça. Então a gente passou essa privação. Mas também durou rápido, né? A gente ficou o quê? Uns 6 meses ali, aproximadamente, 5 meses. Depois a gente se mudou. Depois a gente já foi para o nosso apartamento. Que é um apartamento melhor. Que de início eu conheci um grande empresário que estava vendendo apartamento, que eu beneficiei mais de 40 brasileiros em Mantova, que hoje só moram em apartamento próprio por causa da minha pessoa. Pessoas que tinham 20 anos na Itália pagando aluguel. E porque eu, com 6 meses da Itália, já estava ajudando todo mundo, né, a comprar apartamento pelo contato que eu fiz com o milionário. Então, depois de 5 meses, a gente já tinha comprado nosso apartamento. O apartamento era bem chique, né? Um quarto para Manu e tal. Só porque, como o apartamento era muito afastado, a gente mudou de ideia. Eu cancelei a compra. Falei, não dá para comprar, a gente vai mudar. Era muito escondido o local, era muito longe de tudo. Aí... Era uma cidade chamada Romanore, Borgo Virgílio, em Mantova. Era bem retirado, assim. Até outros brasileiros que foram morar lá, amigos nossos, né? Eles ficaram lá 4 meses e o pessoal começou meio que a entrar em depressão, porque era bem no meio, assim, da campanha, muito né? escondido. No meio do mato. Mas, assim, foi bom. A gente começou, eu comprei meu carro. Então, assim, claro que no começo a gente teve aprovação, né? Mas será que vale a pena passar por tudo isso? Eu lhe pergunto, será que vale a pena você morar no Brasil? Hoje eu tenho uma empresa de assessoria de nível altíssimo. A gente recebe hoje médicos, a gente recebe cirurgião plástico, juízes, promotores, deputados. Hoje eu cheguei a um patamar que eu escolho o cliente que eu quero. Não é falta de humildade. Por quê? Porque nenhum dinheiro do mundo, a Cristiane, ela trabalha comigo, sabe disso, né? Na logística e no financeiro, ela sabe disso. Nenhum dinheiro no mundo paga a nossa paz. Então hoje a gente faz uma pré-análise, conversa com o cliente. Se a gente não gosta, a gente já corta. Não quero não. Então assim, hoje a gente tem uma assessoria de nível altíssimo, alto. Mas assim, eu tive que começar, né? Então assim, como é que foi o nosso começo na Itália? Se você for no nosso canal aqui, vasculhar o canal do nosso YouTube, vai ter vários vlogs que a gente vai estar lançando das viagens que a gente faz nas melhores praias. Mas no começo a gente teve que comer bastante coração de galinha. Quantas vezes a gente comeu coração de galinha com batata frita? Muitas vezes, né? Nos primeiros meses foi muito difícil. Ou seja, a gente veio preparado psicologicamente para isso também, né? Então, assim, qual foi a nossa maior barreira, posso dizer para minha esposa aqui? Foi a inveja
Sensato foi a inveja, porque assim, como a gente participava de uma comunidade evangélica, às vezes eu tinha oportunidade para falar na igreja, o meu italiano já começava a fluir, as pessoas ficavam com inveja. Pô, o cara chegou agora aqui, né? Tá com 3 meses, já tá falando. Já tá falando bem. E aí, como eu tinha essa gana de assessores, eu cheguei na Itália, a minha esposa fazia faxina na casa de alguns assessores, ela falava assim, Renato, a mulher coloca a gente para dormir até na frente do banheiro, no chão. Né? Muita gente, um monte de gente amontoada. Eu falei, poxa, alguém tem que mudar isso aí. E nasceu a vontade no meu coração de montar uma assessoria. Aí eu comecei a trabalhar. Quando eu comecei a trabalhar, a igreja, a grande parte, né, Cristiane, se levantou contra mim, que me tiraram da igreja. Lembra, né? Me tiraram do púlpito, começaram com conversa, com calúnia. Eu tive que mudar de igreja. Muita calúnia. Porque o pessoal, eles não aceitaram, né, que eu trabalhasse com a assessoria italiana. Eles começavam a falar mal, né? Inventar o que não era. E as pessoas acabavam acreditando, né? Porque começavam, fulano faz isso, faz aquilo, fofoca, inveja. E foram onde o pastor tirou na época, né? Na época tirou, porque tava dando muita... Tipo assim, o pastor levantou uma oferta na época, e... Olha, vamos fazer uma vaquinha aqui que a gente precisa de tanto. Eu falei, levantei minha mão, eu dou 50%. Aí, pessoal... Poxa... 50% vai dar mais de 1.500 euros, mas esse cara chegou agora. De onde é que ele tá pegando dinheiro? Então o pessoal começou a ver que aquele menino que chegou, que ganhou móveis, que tava ali, que era um pobre coitado, né? Tava crescendo, né? Tava crescendo. Então as pessoas um conselho que eu te dou, não entra muito. A nossa vida eu só tive assim a mudança de vida mesmo quando eu me afastei da sociedade brasileira. Hoje a gente frequenta assim um lugar evangélico, mas a gente vai na igreja e volta. A gente evita se inserir assim no meio de muitos brasileiros. Não é que todo mundo é igual, mas a nossa experiência não foi boa. Quase todas as vezes que a gente entrou, amigos, sempre teve a questão forçada. Então um conselho e vamos passar essa fase aqui. E basicamente a nossa fase ruim levou em 6 meses. Depois eu comecei a trabalhar com assessoria e explodi. Puf. E aí já faz quase 10 anos que a gente está no mercado. E hoje eu tenho tanta assessoria, eu curso, né, direito, a gente empreendeu numa área de estética, então tem outras ramificações que eu abri. Mas a questão é que você coloca um casal que chegou na Itália, que passava fome, né, que a gente não tinha dinheiro para comer, e hoje você vê uma família que a gente já tem outro filho, que é o Mattia, né, que é italiano, nasceu aqui na Itália. A gente vê o padrão de vida que a gente tem. A gente sai para comer fora meio que frequentemente, quando a gente quer. E a outra questão, Cristiane, o que é que a gente pode falar também sobre mudança de vida, né? O que mudou? Porque eu acho assim, ninguém vem para a Itália, pelo menos a gente não vê por causa da cidadania italiana. A gente aproveitou a cidadania italiana para ter uma vida melhor. Essa é a questão. Ninguém gasta. Eu tenho clientes que chegam aqui que falam, rapaz, eu tenho um sonho de reconhecer a cidadania italiana, porque no futuro eu quero morar na Itália, eu quero ir para os Estados Unidos, eu consigo investir nos Estados Unidos sendo italianos muito menos, eu quero que os meus filhos estudem na Itália. E a gente vai estar fazendo podcast que eu vou estar falando sobre minha faculdade de Direito, tá? Logo a gente vai estar falando isso para vocês. E o que é que mudou na nossa vida, Cristiane? Você falando como mãe, após essa viagem para a Itália. É claro, o começo nunca é fácil para ninguém, mas depois desse começo que foi árduo, logo nos 6 primeiros meses as coisas começaram a melhorar, né? Claro que a gente não passou fome na Itália, a gente não passou necessidade, a gente teve que economizar. Ela teve que trabalhar como faxina e depois ela não trabalha hoje, né? Dona de casa. E o que mudou na nossa vida? Se você fosse falar para um público mulher agora, que estão assim pensando, pô, será que eu vou? Será que eu não vou? Olha, eu acho que para mim, né, que eu posso estar passando, nossa, é muito melhor do que o Brasil, né?
Até porque eu me habituei bastante. No começo foi um pouco difícil, né? A comida, até se pegar o jeito, se acostumar, né? Não é todo mundo que se acostuma, né? No começo com o gosto dos temperos, muda tudo. Mas o que eu acho que muda muito é a escola, né? Questão de estudo, segurança. Tipo, hoje a Emanuela, ela vai pra escola a pé sozinha, né? Tipo, vai e volta, a gente não tem esse medo, né? De, será que não tem ladrão? Entendeu? A questão de segurança é muito boa na Itália para isso. Outra coisa também que eu posso passar, a questão da saúde, né? Na área da saúde não posso reclamar. Hoje a gente tem um médico de base, como se fosse um médico particular no Brasil, né? Que ele está à disposição. Se tu passa mal dentro de casa, você liga, ele sai de onde ele está, ele vem na sua casa e te socorre, tá? Na mesma hora, se ele estiver atendendo o local, ele vem. Ou, tipo, se você tá passando mal, por exemplo, desmaiou, tá morrendo, desce um helicóptero. Aqui na Itália funciona assim, vem um helicóptero de emergência. Se a pessoa tiver em situação grave, ou tá morrendo, ou tá, né? Tipo, eu digo, a caso de urgência, tipo um pronto-socorro, né? Seria um pronto-socorro. Já vem um médico local, já vem uma ambulância socorrer. É muito bom. Questão de atendimento aqui, nossa, é outro mundo. Né? Eu não vou dizer que eu tô nos Estados Unidos, né? Que os Estados Unidos também. Não, mas a Itália é melhor. A Itália ainda é melhor. Mas a Itália eu creio que é melhor. A Itália é melhor porque os Estados Unidos a segurança é privada. Mas aqui é melhor. A saúde, um exemplo, se você faz a cirurgia que você fez aqui na Itália, nos Estados Unidos, você gasta mais de $100 mil. Em questão disso aí, a diferença é que os Estados Unidos cobra, né? A cirurgia, cobra tudo se você passar mal, né? Aqui não, é tudo de graça. A única coisa que você vai pagar, tipo, é a consulta, né, médica, ou um exame só. Mas se for passar por uma cirurgia mesmo, é tudo de graça. Eles não te cobram cirurgia, né? É tudo de graça. Então, isso me ajudou muito em questão também de parto, né? Eu que tive um filho, né, há 2 anos. A Matia tá com 2 anos e pouco. Para mim foi outra coisa, em vista do que eu ganhei Emanuele no Brasil, né? Que a gente já fez um podcast sobre isso. Nossa, em tudo. Segurança em tudo, não tenho o que falar. Em questão da comida também, que eu posso falar, né? Para todos, é muito mais barato, né? A gente paga em euro. Aqui a comida, como dizia, você vai para lá, não pode nem comprar refrigerante. Eles falavam, é caro. Vocês, Deus livre, se comprar carne, né? É muito caro, absurdo. A gente come picanha, se querer, toda semana, né? Que é barato. Então, claro, né? Que você não vai ficar comprando a picanha no começo quando chega, né? Não é todos que têm essa condição, porque você está iniciando. Mas com o passar do tempo, você tendo seu emprego, né? O exemplo, o casal trabalhando, né? Pagando os 2 aluguel, água e energia, você consegue, né? Aos poucos vai crescendo. Tudo é um processo, né? É igual assessoria. Sim. A assessoria, ela tem um processo. Então, é igual a vida da gente. A gente também passa por um processo. Tudo no começo é difícil. Não vou dizer que é fácil, não é um mar de maravilha. Você não vai chegando já aqui, vou ganhar 50 mil por mês, né? 50 mil euros. Já vou achar um emprego, já sair falando, não, você tem que vir, se adaptar ainda com o idioma, né? Porque o principal que eu passo para todos também é a língua, né? Já vim já um pouco preparado, se puder já estudando do Brasil, já ver as palavrinhas, já começar a estudar, porque se você não fala, fica muito difícil no começo. E assim, não é fácil, é verdade que não é fácil. Por isso que nós, a Viene, com a cidadania italiana, nós vamos abrir uma oportunidade para você, aonde a gente vai ensinar como você pode fazer todo o seu processo. E a gente vai ensinar para vocês, a gente vai ter entrevistas com agências imobiliárias, a gente vai fazer um podcast com agências imobiliárias, entrevistas, e passar o número para vocês de localidade para você fazer o seu processo, onde você morar, qual a argumentação, o que escrever, como falar. Ou seja, nós vamos ensinar a vocês todos os passos. Por quê? Nós fomos pioneiros. Nós chegamos aqui
sem dinheiro, com 800 euros emprestado. Tive que alugar casa, fiquei com menos que 100 euros no bolso. Ou seja, a gente começou sem dinheiro e a gente desbravou do zero. Então, foi um milagre sim, eu creio em Deus, Deus abençoou. Mas foi muito suor no rosto. Então, só quem passou pode ensinar, né, Cristiane? Pode ensinar você como você não pode, né? Ou como você pode não cometer os mesmos erros que eu cometi, porque eu cometi vários erros, né? Eu cometi erros na Itália, né? Financeiros, fiz investimentos errados. Então, assim, ensinar para você o que deu certo para mim, né? Essa semana eu tive várias pessoas ligando para mim, porque eu tenho uma especialização junto com a Cristiane na Itália. Nós nos formamos na área de estética e a gente faz design de sobrancelha. Eu tive hoje, essa semana, mais assim, a questão de uns 10 mil reais de pessoas que ligou para mim que eu não peguei. Por quê? Porque eu tô tão entarefado, né, com a cidadania italiana e também tô de férias. Então, a minha férias, né, em teoria, para loja de estética não tem preço, eu tenho que parar, eu tô cansado, preciso focar, né? Como a gente finalizou os processos aqui na Itália, esse mês de agosto é o mês que a gente para na Itália, a gente não trabalha. Se ligar alguém e dizer, Renato, te dou 4 vezes mais, não, meu amigo, não posso, eu tô no meu limite, eu preciso descansar. Então você vê o seguinte, você pega um quadro de um casal que chegou com 800 euros emprestado e hoje as pessoas estão ligando para me pagar 350 euros para eu fazer um procedimento de 1h30 e eu falar, olha, não quero, tô cansado. Você vê a diferença, porque se eu tivesse precisando de dinheiro, então dá para entender a situação estável que a gente está nesse momento de eu não querer pegar mais serviço. Então o quadro mudou. A nossa vida mudou. Foi um investimento, foi difícil e a gente está vindo aqui passar para vocês, né? Ou seja, todo investimento, por isso que merece um like aqui agora, merece que você deixe um like, você se inscreva, porque todo investimento que a gente fez, né, tanto em questão de estúdio, foi um sonho em poder ajudar você, porque a gente pode passar ou revelar alguma coisa, né, Cristiane, para as pessoas. A gente pode tentar passar alguma coisa, mas muita coisa ruim que a gente passou, a gente não vai falar. Então eu tive sempre esse sonho de falar, vai chegar um dia que eu quero transmitir, eu quero ajudar as pessoas. Um exemplo, do ano passado, do ano 2022, 2023, esse ano 2024, mais de 400 pessoas contrataram as mesmas assessorias que tentaram me roubar, né? E eles voltaram para o Brasil roubados, sem dinheiro. Então o que a gente pode fazer para ajudar você de uma forma gratuita, em que você corra dessas assessorias que roubam, que pode ficar com seu dinheiro? Então é um sonho que eu tive que trabalhar por muitos anos, né, Cristiane? Porque para você ter uma estrutura dessa que a gente tem aqui, né, uma iluminação dessa, essa câmera que tá me pegando de frente no Brasil é 34 mil reais. Então foi muitos anos de trabalho, de renúncia para poder estar aqui hoje. É claro, realizando o nosso desejo, né, Cristiane? A gente está passando para vocês o que a gente passou. Então vale muito a pena. Agora sim, o que é que mudou na nossa vida? Quando eu era jovem, eu vim de uma família muito pobre, uma família muito humilde, infelizmente, né? A gente veio de uma família humilde e eu sempre tive um sonho de estudar informática, estudei, fiz análise de desenvolvimento de sistema, mas eu queria fazer design, mas não consegui. E agora minha filha foi pro Liceu, né? Tá sendo Liceu, né? Liceu, que é 5 anos que o governo, né? Que ela sai da elementar. Não, seria o médio no Brasil, né? Primeiro, segundo, terceiro ano. Ela vai fazer, só que ela vai fazer o técnico junto. Ela terminou agora qual? Elementar? Ela terminou agora? Terminou elementar, agora vai para superior. Ela vai para o superior. Só que na Itália o superior é uma escola com curso técnico junto. Já sai formada. São 5 anos, ela sai formada, técnica, né, especializada
formada em design, e já pode trabalhar, nem precisa fazer faculdade, ela já pode se inserir no mercado, já sai trabalhando como uma profissional. Então, assim, o que eu não consegui fazer, a minha filha chegou e disse: pai, eu tô com desejo de fazer. Então, olha a alegria para mim. Poxa, eu não tive um pai, eu não tive uma família que teve condição de investir em mim, e hoje ela tá entrando nessa estrada, né, que sempre foi o meu sonho, né? E a gente está na Itália e a gente não tem gasto nenhum. A gente vai gastar 50 euros para a inscrição, a gente vai se preocupar o quê? Com a passagem de trem para ir, com alimentação. Então, assim, ela vai estar estudando em uma das escolas mais conceituadas da Itália. Olha que honra, né? Que a gente, como pai, a gente vê que a nossa filha já está se encaminhando, né, Cristiane? Já está indo aí para o futuro dela. A menina já vai fazer ainda 15 anos. Faz 15 anos agora. Vai fazer 15 anos. Com 15 anos já está inserindo aí numa escola técnica, né? Com 18 já sai formada. Já né? sai formada, já pode trabalhar, já pode ter a vida dela. Então a nossa vida mudou através da cidadania italiana. A cidadania italiana foi uma ponte que nós acessamos para que a gente, hoje nós somos cidadãos europeus, italianos, podemos morar em qualquer lugar da União Europeia, como viajar para os Estados Unidos, sem essa burocracia, né? Você vai com passaporte brasileiro, eles não deixam nem você entrar porque não tem visto. Então, a Itália realmente, Cristiane, para a gente finalizar, é uma escolha, né? É uma escolha. Então, você como mãe, você pode aconselhar essas pessoas que estão em dúvida: será que vale a pena mesmo tomar uma decisão e vir? E qual seria a cautela que as pessoas têm que ter? Eu acredito que a gente tem que fazer uma videoaula explicando para as pessoas, e isso aí vai estar na nossa oportunidade que a gente vai estar abrindo aqui, o novo mundo da cidadania italiana, que a gente tem que ensinar as pessoas qual o passo a seguir. A gente pode fazer aqui um podcast um dia ensinando as pessoas, né, como elas podem prosseguir. Mas a gente tem um público muito mulher, e eu vejo que os conteúdos na internet não focam muito no público feminino. Qual seria o conselho para as mulheres mães que chegam na Itália? Né? Procurar uma cidade grande, a questão de, tipo assim, Mantova tem muito perigo para a mulher, não tem? Você quer dizer depois que faz a cidadania? Isso, as pessoas fizeram já ou vêm para trás para fazer cidadania e querem morar aqui. Eu acho que né, as mulheres, né, como tem muito emprego, né, é muito fácil, como faxina, tem badante, tem vários babysitter, que é cuidar de criança, badante é cuidar de idosos, né? Tem muito, né? Depois que a pessoa também começa a falar um pouco, né? Como eu falei, a língua, tem que ao menos saber falar o básico, né? Não precisa ser fluente, mas pelo menos entender alguma coisa. É o certo, tipo Mantova, né? Mantova seria uma cidade que tem muito emprego, né? Para mulheres. E cidades pequenas também, eu creio. Que tem bastante. Torino tem bastante emprego. Roma eu não aconselho porque paga cidade muito. pequenas Roma é melhor. É enorme, tem uma concorrência enorme e ninguém quer fechar. Mas tipo assim, Torino, Mantova, Verona, Vicenza, que Treviso, são regiões boas. Sim. São regiões boas. E se você participa do novo mundo da cidadania italiana, você vai aprender qual agência tem parceria com a gente e você pode estar Gênova, eu já ouvi falar que tem bastante. Gênova também é ótimo. Muito emprego em Gênova. E a gente vai estar abrindo uma grande oportunidade para você fazer o processo judicial e também você resolver essas questões ou encontrar casas, enfim, a gente vai estar abrindo aí, né, basicamente um curso completo que a gente vai estar compartilhando com você esses 10 anos, porque eu e a Cristiane chegamos aqui somente com a fé. E sem roupa. Nós chegamos sem roupa na Itália. Tudo pela fé. Pela fé. A gente chegou aqui sem nada e a gente olhava um pro outro e falava: a gente vai conseguir, ninguém vai roubar. E a gente ganhou tudo do zero, né? Tudo do zero. Ganhamos móveis, a gente não tinha nada. Aí um começou a dar uma coisa, outro deu uma cozinha, outro deu um armário.
outro deu uma mesa. Quando a gente viu, tava com a casa toda mobiliada. Um deu a cama, outro deu um roupeiro. Quando a gente tinha tudo. Ganhamos tudo pela fé. Depois que a gente foi pro nosso apartamento novo, que a gente comprou tudo, né? Na época tu conseguiu uma moto também. O irmão deu uma moto só pra passar pro nome dele. Ganhei uma moto. Então, pra nós, sim, eu creio que foi Deus preparou tudo, né? E porque a gente também teve fé, né? Teve fé. Teve, para as pessoas também que são católicas, né? Que cada um tem a religião, né? Que eu digo que eu acho que a pessoa tem que pensar positivo, porque se você vem com um pensamento que você, não vai dar certo. Tem muita gente que chega assim, né? Vou descer do avião, mas será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Aí acabou. Você começar a pensar assim, já vai dar tudo errado. É o que a gente fala para o nosso cliente quando chega aqui, né? Na época, quando começa a passar o Vigile, eita época que é da ansiedade. É a época que os clientes mais ficam ansiosos e a gente passa isso. Olha, quanto mais você ficar ansioso, mais seu processo atrasa e menos o Vigile vai passar, mais vai demorar. E dito e feito, sempre digo, Renato, pode notar. As pessoas que mais ficam ansiosas é as que mais ficam na Itália. É as que mais o processo demora, né? Que sai por último. Então, é o que eu tenho a passar em relação... É quando a pessoa chega aqui, tu já tem que vir com foco, né? Pensando que vai dar certo, que você vai conseguir, né? E quando você vê tudo, né? Já se encaminhou. Vai se encaminhando. Quando você vê, você já tem emprego. Não deu certo na Itália, mas pode dar na Alemanha. Não tá dando certo pra mim hoje aqui, né? Cristiane, eu não consegui emprego aqui. O que eu faço? Vai pra Alemanha. Você é jovem, entendeu? Vem pra cá, se não tem filho. A maioria vai pra Alemanha. Hoje eu tenho muitos parentes, inclusive, que estão na Alemanha. Sobrinhos, primos, né? Que trabalham já. Cuidam já de gelateria, né? Que seria a sorveteria. Já cuidam. E já até sozinho, né? O próprio patrão já confiou e já deu na mão deles. E eles estão lá cuidando. E outras coisas, em questão de limpeza, tem muitos que vão lá. Eu tenho um sobrinho que chegou lá, começou de começo, já conseguiu um emprego de lavar prato. Na Itália também tem. Né? Na Itália você consegue emprego de lavar prato. Você tem McDonald's que você pode trabalhar quando você vem. Você consegue também McDonald's, né? São empregos que não precisa falar, já chegar e falar o italiano. São empregos que é mais fácil você de início, que está começando a entender o italiano, você está começando a falar um pouco de italiano e você já consegue esse serviço, sabe? Tendo a cidadania italiana. Né? Não sei falar bem, né? Mas pelo menos eu entendo um pouco. São empregos mais que você já consegue ir para a Alemanha, daí seria o Tedesco. E você também teria que saber um pouco italiano, porque se você chegar lá, a maioria dos patrões vão ser italiano. É o que eu sempre falo para os clientes quando chega aqui, você sempre procura, mesmo que você não vai ficar na Itália, mas estude italiano. Por quê? Porque os seus patrões vão ser italianos. Nem todos falam português. E a maioria fala tedesco ou italiano. Tedesco é muito mais difícil, né? Do que o italiano. Então, o italiano já é muito mais fácil para entender e muito mais fácil para pegar. E se você tem vontade de aprender, a gente chegou sem saber nada. A gente, em 3 meses, hoje eu sou empresário, trabalho para mim. E venci na vida, né? E a gente vai estar nos próximos podcasts. A gente vai estar despedindo de vocês agora. E se você ainda não se inscreveu, deixa seu like, se inscreve no canal, deixa o seu comentário, deixa uma pergunta, porque faça uma pergunta. Porque nos próximos podcasts, eu e a Cristina, a gente vai estar falando o próximo tema, que vai ser na próxima segunda-feira. A gente vai estar falando sobre o processo judicial na Itália e sobre como vencer a ansiedade. Porque a ansiedade hoje, com a experiência que a gente vê cliente mesmo passando perrengues. Então a gente vai estar explicando para você como funciona o processo passo a passo, desde quando você chega no aeroporto até a entrada, questão de tempo, região, cuidados comuns que não querem fazer mais. A gente vai estar revelando tudo isso para vocês no próximo podcast, ok? Então um grande abraço, muito obrigado pela sua presença aqui. Compartilha esse vídeo com algum parente, porque eu e a Cristiane, a gente abriu o nosso coração para você, para estar passando para vocês um pouco da nossa
experiência que é uma coisa maravilhosa pra gente, porque nós passamos e hoje a gente vive muito bem. Se a gente for contabilizar o que a gente come de restaurante, né, hoje a gente não vai passar, mas assim, a nossa vida mudou completamente. A gente come o que a gente quer comer um sushi, a gente vai no sushi, vai de churrascaria, não tem limite. A gente vive tranquilamente. Então, obrigado, Cristiane, por participar, que é a minha esposa, né, minha sócia também, nos meus negócios de estética na Itália. Deus vos abençoe, um grande abraço. Eu vou deixar a Cristiane salutar vocês. A gente se vê no próximo podcast. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Saluto, né? Italiano. Tchau. Tchau.